Meu nome é Josefa da Conceição, mas pode me chamar de Dona Jô, porque só quem aguenta quase 9 décadas nesse mundo pode se dar ao luxo de abreviar o nome. Tenho 88 anos e venho da Bahia, do interiorzão mesmo, daquelas bandas que o povo chama de fim do mundo, mas que para mim sempre foi o começo de tudo. Resolvi abrir a boca hoje porque passei a vida inteira calada, engolindo lembranças que ardiam mais que pimenta malagueta na língua. E olha que de pimenta eu entendo, viu? Só que o que eu engoli não tinha remédio, não tinha água fresca que apagasse. Eu cresci nos anos 50 e 60, quando vida de roça era dureza, mas o povo ainda ria de si mesmo. Nada de luxo, energia elétrica só de vez em quando o motor da usina velha resolvia não quebrar. Fogão era lenha, luz era lamparina e banho era de caneca, tirado do pote de barro. Telefone, isso nem em sonho. O máximo de novidade que a gente tinha era quando o caminhão da feira chegava com novidade de milho ou farinha fresca. Eu até achava graça quando o povo da cidade dizia que a gente vivia atrasado. Ora, atrasado nada, era o que tinha, e sobreviver daquele jeito era coisa de guerreiro. Naquela casa nossa, eu era a mais nova de 3 irmãos. O mais velho, Joaquim, já tinha marga adulto desde cedo, andava de peito estufado com aquele olhar de quem manda, sabe? Nem precisava falar alto, porque só a cara dele já deixava todo mundo em silêncio. O do meio, Lourenço, vivia meio desligado, parecia que tinha a cabeça nas nuvens. Era do tipo que passava mais tempo pescando ou atrás de passarinho do que ajudando em casa. E eu era a pequena, a que fazia tudo para agradar, a bonequinha, como minha mãe dizia. Mal sabiam eles que por dentro eu já sentia que o mundo não era brinquedo nenhum. Minha mãe, coitada, era uma mulher cansada de tanto trabalho, cansada de tanto silêncio. Vivia com as mãos rachadas de lavar roupa no rio, as costas doídas de carregar água e lenha. Nunca vi ela descansando de verdade. O máximo era sentar no banquinho de madeira para descascar mandioca, mas até ali os olhos dela entregavam o peso de quem carregava o mundo inteiro nos ombros. Meu pai, seu Anselmo, era daqueles homens de braço grosso, chapéu de palha amassado na cabeça e fala curta. Trabalhava de sol a sol, cuidando da roça e dos bichos. Era rígido, duro. Gostava de dizer que homem de verdade não dá mole pra vida. Mal parava em casa, e quando estava, a gente tinha que andar na linha. Sorriso, raridade. Palavra de carinho, nunca ouvi. O jeito dele de mostrar que gostava era trazendo um pedaço de rapadura da feira de vez em quando, como se aquilo resolvesse a fome de afeto que eu sentia. Naquele tempo, eu ainda tinha um restinho de inocência. Eu corria descalça pelo terreiro, caçava borboleta, me encantava com as galinhas correndo atrás de milho. Tinha dias que até ria alto, porque criança inventa alegria até no meio do nada. Mas o nada nunca foi vazio. O nada da nossa casa tinha um peso, um silêncio que não se explicava. Aquele silêncio de mãe com o olhar perdido, de pai que só falava para mandar e de irmãos que pareciam viver em mundos diferentes. Eu, pequena como era, achava que meu destino era ser invisível. Quanto menos barulho eu fizesse, melhor, porque barulho atraía atenção, e a atenção nunca era coisa boa. Eu gostava de sentar perto da cerca e ver os passarinhos, fingindo que era só mais um deles, livre para voar, mas liberdade mesmo naquela casa era coisa de sonho. Mas não pense que eu era boba, não. Desde cedo eu aprendi a ter a língua afiada dentro da cabeça. Sarcasmo era meu jeito de aguentar calada. Quando meu pai dizia que menina boa é a que obedece, eu sorria e pensava, claro, porque nada como ser criada para ser empregada de graça, né? Só não falava em voz alta porque sabia que a mão dele era mais rápida que a minha coragem. Na cozinha, minha mãe me chamava para ajudar. Eu cortava cebola com os olhos ardendo, não sabia se era da cebola ou do peso que vinha de dentro. Ela dizia, Josefa, um dia você vai entender a vida. E eu respondia por dentro, tomara que não, mãe, porque até agora não tô gostando do que tô vendo. Joaquim, o mais velho, já nessa época gostava de mandar em mim. Era aquela mania de irmão mais velho que acha que é pai. Mandava eu buscar água no pote, mesmo sabendo que quase não dava conta de carregar. Se eu reclamava, ele ria. Quer ser gente grande? Então aprende a trabalhar. Eu engolia seco, mas a raiva já começava a criar raiz. Lourenço, o do meio, às vezes até tentava me ajudar, mas logo sumia de novo, como se vivesse num mundo só dele. A gente morava num casarão de madeira, com telha velha que pingava quando chovia.
Os dias de chuva eram uma desgraça, porque a casa virava um lamaçal e minha mãe ficava bufando de raiva. Mas até nessas horas eu arrumava um jeitinho de rir, porque criança é danada. Inventa boneca de sabugo de milho, faz casamento de galinha e esquece por uns minutos do peso da vida. Mas a verdade, meu bem, é que eu sabia que aquela alegria era frágil. Bastava ouvir o ranger da porta ou o pigarro do meu pai chegando cansado da roça que tudo mudava. O ar pesava, a casa virava silêncio. E eu, mesmo pequena, entendia que silêncio demais nunca é bom sinal. Hoje, com 88 anos nas costas, eu olho para trás e vejo que a inocência durou pouco, muito pouco. Aquele começo com cheiro de café, de coador e poeira de chão batido foi só a calmaria antes da tempestade. Mas a tempestade, essa eu vou te contar, só que não agora. Por fora, a nossa casa até parecia coisa de propaganda de feira de cidade pequena. Um quintal cheio de galinhas ciscando, mandioca secando no terreiro, roupa estendida no varal de arame. Se algum curioso passasse na estrada, ia jurar que ali vivia uma família em paz, cada um cuidando do seu, vida simples e tranquila. Mas só quem pisava dentro sabia que aquela madeira guardava mais tensão que corda de rabeca esticada demais. Meu pai, seu Anselmo, era um homem de poucas palavras e muito suor. Passava o dia inteiro na roça e só voltava quando o sol já estava cansado de brilhar. E quando chegava, a gente tinha que ter o jantar pronto, porque senão o clima pesava. Não era de conversa, não. Nunca se abaixou para me dar um abraço ou perguntar como eu estava. O jeito dele de amar era garantir farinha no prato e um pedaço de carne de vez em quando. Eu até entendo hoje. Ele foi criado assim, sem nunca receber afeto. Mas me diga, se a gente não quebra esse ciclo, quem é que quebra? Minha mãe, coitada, era a sombra dele. Sempre submissa, sempre cansada, passava o dia todo cuidando de tudo. Lavava a roupa no rio até a mão abrir em rachadura, fazia comida, cuidava da horta e ainda tinha que aturar os filhos e o marido. O olhar dela era de quem carregava um mundo nas costas. Quando eu tentava arrancar um sorriso, ela até dava um meio, mas logo o cansaço voltava. Vivia de cabeça baixa, como se tivesse medo até da própria sombra. Hoje eu sei que aquilo era medo mesmo, mas na época eu achava que mãe era só daquele jeito, silenciosa e com cheiro de sabão caseiro. Já os meus irmãos, esses eram um caso à parte. Lourenço, o do meio, parecia que tinha nascido para fugir da vida. Vivia fora, pendurado nos amigos, pescando, caçando passarinho, qualquer coisa para não estar em casa. Era desligado, sabe? Como se nada fosse com ele. Eu até gostava da companhia dele quando aparecia, mas não podia contar muito. Ele sumia do nada, como se a família fosse só um detalhe na vida dele. Agora Joaquim, esse já era outra história. O mais velho, o que andava como se fosse dono do mundo. Eu lembro bem do jeito que ele me olhava, sempre de cima para baixo, como se eu fosse pequena demais para ter opinião. Vivia repetindo que eu tinha que obedecer, que era meu papel como a caçula. E eu obedecia, porque se não obedecesse, ele ria daquele jeito debochado que dava mais raiva do que grito. As brincadeiras dele já não eram de criança faz tempo. Mandava eu buscar água pesada no pote, sabendo que eu mal aguentava. Quando eu reclamava, ele dizia: "Quer crescer sem fazer força? Então vai ficar anã de alma." E eu ia, arrastando o peso, sentindo os braços doerem e a garganta arder de raiva. Teve vez que ele me trancou no quarto escuro só para ver se eu era corajosa. Me deixou lá dentro, ouvindo os barulhos da casa velha, o vento batendo nas frestas, as tábuas estalando, e eu jurava que tinha alguma coisa se mexendo comigo lá dentro. Quando ele abriu a porta, eu estava tremendo que nem vara verde. Ele gargalhou, como se estivesse assistindo a melhor comédia da vida dele. "Tá vendo? Não aguenta nada." Eu sorri amarelo, mas por dentro a raiva já queimava. Só que naquela época eu ainda não entendia direito o que era esse medo. Achava que era só coisa de criança, que eu era medrosa demais. Tentava convencer a mim mesma que Joaquim só queria me encenar. Mas sabe quando o coração da gente já sabe a verdade antes da cabeça? Pois é, o meu já sabia. Por fora, a casa parecia normal. Galinhas correndo, minha mãe mexendo no tacho, meu pai chegando com enxada no ombro. Mas por dentro, eu sentia que alguma coisa estava fora do lugar. E eu tinha razão. Porque foi justamente quando meu pai passou a sair mais para cuidar de umas terras do tio que a casa aludou de vez. Naquele tempo, eu ainda não tinha ideia do inferno que estava prestes a começar.
mas já sentia, no fundo da alma, que a calmaria não ia durar. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Eu sempre achei que conhecia meu irmão Joaquim. Ele já era mandão, já tinha aquele jeito de se achar dono de tudo, mas até então eu acreditava que aquilo era coisa de irmão mais velho. Só que um dia eu descobri que o jeito dele ia muito além de mandar buscar água ou trancar no quarto escuro. Foi numa tarde abafada, dessas em que até o vento parece preguiçoso. O pai tinha ido ajudar meu tio numa roça mais afastada, e minha mãe estava ocupada na beira do rio lavando roupa até o braço doer. A casa ficou só nós dois, eu nem desconfiei. Tava brincando de enfileirar pedrinhas no terreiro quando ele apareceu com um pedaço de corda enrolado no braço. Sorriu daquele jeito que eu já sabia que não prestava e disse: "Vamos brincar de jogo de confiança." Jogo de confiança. Olha só o nome bonito que ele inventou. Eu ri sem graça, mas antes que pudesse responder, ele já tinha passado a corda nos meus pulsos. Eu tentei puxar, mas ele apertou firme. "Fica quieta, senão não tem graça", disse, com os olhos brilhando de um jeito que me deu calafrio. No começo, eu ainda pensei que era só brincadeira de laço, dessas que a gente vê os meninos fazerem no curral. Mas a risada dele não era de brincadeira. Era seca, debochada, como se ele estivesse se divertindo com o meu medo. A corda arranhava minha pele e eu sentia que não tinha saída. O coração disparou. Eu disse que queria parar, que não estava gostando. Ele riu. "Medrosa demais, aprende a ser corajosa." Eu olhava para o rosto dele e era como se estivesse diante de uma pessoa que eu não conhecia. O Joaquim que pegava fruta no pé para mim já não existia. Ali estava alguém diferente, alguém que tirava prazer de me ver acuada. Foi aí que ele trouxe a lata. Uma lata velha de querosene, toda amassada, que vivia encostada no canto da cozinha. Balançou ela na frente dos meus olhos e eu ouvi o barulho. Um chacoalhar estranho, seco. Ele abriu devagar e de lá saíram as primeiras baratas. Gordas, brilhantes, com aquelas antenas mexendo, procurando onde se agarrar. Eu gelei. Tentei me soltar, mas a corda não deixava. Ele riu alto e despejou uma no meu braço. A barata correu como se soubesse que eu estava apavorada. Senti as patinhas frias subindo e a vontade era de gritar até perder a voz. Só que eu sabia, quanto mais eu gritasse, mais ele ia gostar. "Olha só, ela tem medo de bichinho de nada", debochava. Eu queria morrer ali mesmo. O corpo tremia, a pele arrepiava inteira e parecia que cada movimento daquela coisa nojenta queimava. Ele foi colocando mais. Baratas andando na perna, tentando subir pelo pescoço. Eu fechava os olhos e fingia que não sentia nada, porque se chorasse ia ser pior. Mas por dentro eu estava despedaçada. A risada dele ecoava, misturada com o barulho seco das asas batendo. Eu nunca vou esquecer. Era como se um mundo tivesse encolhido até sobrar só eu, a corda e aquelas criaturas nojentas. Quando ele finalmente cansou, soltou a corda como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei parada, sem conseguir me mexer, olhando para o chão. Ele se afastou, sorrindo, satisfeito, como quem tivesse acabado de ganhar uma aposta. Naquela noite, deitada na minha esteira, eu ainda sentia as baratas andando no meu corpo. Coçava os braços, as pernas, mesmo sabendo que já não tinha nada ali. Foi quando percebi. Aquilo não ia parar. Depois daquela primeira vez, eu descobri que não era só uma brincadeira de momento. Era como se Joaquim tivesse finalmente encontrado um jeito de me dominar de vez. Bastava meu pai sumir no caminho de terra, indo ajudar o tio na plantação ou resolver negócio na venda, que eu já sabia. O inferno ia começar. Era só ouvir o som da botina do meu pai se afastando que meu coração começava a bater diferente. Não era batida de criança correndo no quintal, não. Era batida de bicho preso, que sente o perigo se aproximando e não tem para onde fugir. Joaquim vinha sempre com aquele sorriso de canto de boca, sorriso que não tinha nada de alegria, um sorriso que me gelava por dentro. E junto, a corda. Corda grossa, de sisal, dessas que a gente usava no curral, cheirando a suor e poeira. Ele enrolava no braço como se fosse um brinquedo. Eu tentava escapar, dizia que tinha que ajudar a mamãe, que ia buscar água, mas de que adiantava? Ele era maior, mais forte e já tinha aprendido um jeito rápido de prender meus braços.
O som da corda raspando contra a minha pele eu ouço até hoje, mesmo velha. Apertava tanto que parecia que o sangue ia parar de correr. Eu esperneava e ele ria. Para de drama, Josefa. Isso é para você aprender a ser forte. Mulher que chora por pouco nunca serve para nada. E assim começava. Primeiro a corda, depois a lata. Aquela lata velha de querosene toda amassada que ele escondia debaixo do giral da cozinha. Eu nunca soube de onde ele tirava tanta criatura nojenta, mas parecia que tinha prazer em colecionar. Abria devagar, balançando como quem mostra tesouro. O barulho era inconfundível, um chacoalhar seco, nervoso. Quando ele destampava, meu corpo já se encolhia sozinho. Baratas gordas, enormes, se debatendo. Algumas voavam, batendo as asas perto do meu rosto. Outras caíam direto na minha pele, correndo como se procurassem abrigo. E não era só barata. Tinha cascudos, daqueles pretos e duros que fazem barulho seco quando batem no chão. E percevejos, os percevejos, pequenos, fedidos, se arrastando rápido. Ele despejava aquilo em cima de mim como quem joga milho para as galinhas, e ficava olhando, saboreando cada segundo. Eu sentia as patinhas frias correndo pelo braço, subindo pelo pescoço, entrando por dentro da roupa. Às vezes uma grudava no meu cabelo e eu me sacudia desesperada. Ele só ria. Olha aí, que covardia, tem medo até de inseto. Vai ter que aprender, bonequinha. Teve um dia que um cascudo se esmagou contra meu braço e aquela gosma nojenta ficou grudada. O cheiro azedo subiu e eu quase vomitei. Ele gargalhou como se fosse a melhor piada do mundo. Tá vendo? Agora você tá mais forte. Mas eu não estava mais forte, eu estava quebrando por dentro. Eu tentava não chorar, porque já tinha entendido, se chorasse era pior. Então eu ficava muda, fingindo que meu corpo não era meu. Só que o silêncio também era tortura. Eu ouvia as baratas batendo as asas, os percevejos se debatendo e a risada dele enchendo a casa. O mais cruel era perceber que eu não estava escondida. Lourenço, o do meio, já me viu presa uma vez. Eu lembro bem. Ele passou pelo quintal, parou por um segundo, olhou rápido. Eu achei que ele ia falar alguma coisa, que ia me soltar, mas não. Baixou os olhos e seguiu andando, como se não tivesse visto nada. Aquilo me matou mais do que os insetos, porque se nem meu próprio irmão do meio ia me ajudar, quem ajudaria? Minha mãe também, minha mãe, lavando roupa no rio, mexendo no tacho, sempre com o rosto cansado. Eu dava aqueles gritinhos abafados, tentando não chamar a atenção demais, mas suficiente para ver se ela vinha. Ela não vinha. Talvez escutasse e fingisse não ouvir. Talvez não escutasse de verdade. Mas para mim, parecia que ela tinha escolhido se calar. E foi aí que entendi que eu estava sozinha. Joaquim fazia e ria. Lourenço desviava os olhos. Mamãe fingia que não via. E papai nem imaginava. A vergonha crescia. Eu não sentia nojo só dos insetos ou da corda. Sentia nojo de mim mesma. Nojo por ser tão pequena, tão impotente. Eu já não me via como criança. Criança brinca, corre, ri. Eu não. Eu já era sombra dentro de casa. Sombra com corpo pequeno, mas alma envelhecida. E cada vez que Joaquim ria, cada vez que despejava mais baratas e cascudos em cima de mim, eu tinha certeza. Eu nunca mais ia voltar a ser a mesma. Sabe aquele momento em que a gente percebe que lutar não adianta? Pois é, eu descobri cedo demais. No começo, eu ainda puxava a corda, me debatia, chorava como se minha garganta fosse rasgar. Mas aprendi rápido. Cada vez que eu resistia, Joaquim inventava um jeito pior de me castigar. Foi aí que minha alma desistiu de brigar, mesmo que meu corpo ainda esperneasse. Eu passei a fingir. Fingi que não sentia, que não me importava. Porque se eu mostrasse medo, ele sorria mais. E se eu chorasse, ele dizia que era fraca. Então virei pedra. Pedra que sente tudo por dentro, mas por fora parece inabalável. Só que Joaquim era esperto. Quando percebeu que minhas lágrimas já não apareciam, ele resolveu aumentar o jogo. Foi nessa época que vieram as larvas.
Ele pegava milhos podres do paiol, abria e tirava aquelas coisas brancas, moles, se remexendo, como se quisessem fugir da mão dele. Botava dentro da lata de querosene e me mostrava orgulhoso. Hoje é novidade, Josefa. Vamos ver se você é mesmo corajosa. E jogava em cima de mim. As larvas grudavam, escorregando, se mexendo. A sensação era de ter a pele invadida. Eu travava a respiração, mordia o lábio até quase sangrar e ficava parada. Por dentro, eu só queria arrancar minha própria pele fora. Mas eu não mexia um músculo, porque sabia, se mostrasse nojo, ele ia rir mais alto. E junto das larvas vinham os percevejos, pequenos, mas cheirando mal. Ele espalhava na minha roupa e logo o fedor azedo tomava conta do ar. Era como se o próprio ambiente me acusasse de algo. Eu respirava fundo, fingindo que não sentia. Tá vendo? Nem é tão ruim assim. Você é que inventa drama, ele dizia, satisfeito. As baratas nunca faltavam. Algumas voavam, batendo as asas secas no meu rosto, e eu tinha que engolir o grito. Outras tentavam entrar por dentro da roupa. Eu fechava os olhos, fingindo que não era comigo. Mas cada antena encostando na minha pele era como fogo. O pior, na verdade, não era o momento em si. Era o antes, o silêncio antes. Bastava ouvir os passos de Joaquim no corredor que meu corpo já encolhia. Ele arrastava a botina devagar no chão de madeira e cada rangido me fazia prender a respiração. O som da corda sendo puxada, o sisal raspando contra a mão dele, era como faca na minha alma. Eu já sabia o que vinha, e só a espera já era tortura. Mesmo nos dias em que ele não fazia nada, eu não tinha descanso. À noite, deitada na esteira, o barulho da casa virava inimigo. O vento batendo na janela parecia a mão empurrando a porta. O estalo da telha era aviso de que ele estava chegando. Eu fechava os olhos e sentia. Baratas correndo no meu braço, percevejos grudando no meu pescoço, larvas se mexendo nos pés. Coçava até a pele arder, mas nunca passava. Porque não era bicho de verdade, era o medo, que já tinha virado parte de mim. Minha mãe notava meu silêncio, mas só dizia: menina calada parece mais ajuizada. E eu, por dentro, pensava: parece mais é um cadáver andando, mas tudo bem, mãe. Lourenço, o do meio, continuava ausente, como se vivesse em outro mundo. Às vezes passava, olhava rápido e ia embora sem dizer nada. E eu entendia, ninguém ia me salvar. Até os dias de feira, que antes eram alegria, perderam o brilho. As vizinhas elogiavam, diziam que eu estava ficando bonita. Eu sorria amarelo e pensava: se soubessem o que acontece aqui dentro, não falavam isso nunca. Brincar já não existia mais. Boneca de sabugo, correr no quintal, pular corda, tudo ficou para trás. Eu não tinha mais vontade. Até o cheiro de terra molhada, que antes me dava alegria, agora me embrulhava o estômago. Porque me lembrava do quintal onde eu ficava presa, das cordas, das baratas. Foi nessa época que caiu a ficha. A infância tinha acabado. Não porque meu corpo cresceu, mas porque minha alma tinha sido esmagada cedo demais. Eu já não era menina, era só uma sombra pequena carregando um segredo enorme. E cada passo de Joaquim no corredor me lembrava disso. Chegou um tempo em que nem o silêncio me servia mais de refúgio. Porque antes, mesmo presa naquelas cordas, eu ainda acreditava que se ficasse quieta, se fingisse que não sentia nada, o inferno passava mais rápido. Mas chegou a hora em que eu percebi que o silêncio já não me protegia. Era como se até ele tivesse se virado contra mim. Eu já não vivia, eu sobrevivia. O medo ainda era meu companheiro, mas agora ele andava de mãos dadas com o ódio. E eu não vou negar, foi esse ódio que me manteve de pé. Medo sozinho faz a gente virar sombra. Ódio junto com medo faz a gente pensar em vingança. Joaquim ainda ria, ainda me prendia, ainda despejava suas latas de nojeiras em cima de mim como quem joga milho para as galinhas. E eu, por fora, era pedra, mas por dentro minha mente fervia. Eu queria vê-lo sentir ao menos um fiapo do que eu sentia. Nem precisava ser tudo, só o bastante para ele parar de rir. E eu planejava em silêncio. Enquanto ajudava a mamãe a esfregar as roupas no rio, eu olhava para as pedras grandes na beira da água e pensava: uma dessas na cabeça dele, será que faria calar? As mãos ardiam de sabão, mas a mente não descansava.
Quando ia buscar lenha, arrastando galhos secos maiores do que eu ficava ensaiando. E se eu escondesse um pedaço pontudo? E se, na hora certa, eu usasse? Mas aí o medo cochichava. E se der errado? E se ele fizer pior? E a raiva respondia: pior que isso não existe. À noite, deitada na esteira dura, eu não sonhava, eu tramava. O barulho do vento nas frestas já não era só aviso de perigo. Era também lembrança de que o tempo estava passando e eu ainda não tinha feito nada. Eu fechava os olhos e via Joaquim rindo, e imaginava ele parando de rir. Imaginava o brilho de deboche apagado nos olhos dele. Um dia, enquanto eu atravessava o quintal, vi o balde. Um balde de alumínio velho, amassado, encostado perto do curral. Meu pai usava para dar água para os animais. Para qualquer um, era só mais um traste do dia a dia. Para mim, foi como ver uma porta se abrindo. Na hora, meu coração bateu mais forte. Eu não sabia direito o que faria com aquilo, mas sabia que seria parte do meu plano. Parei, olhei para o balde, fingi que nada e segui andando. Mas por dentro eu já estava decorando cada detalhe, o tamanho, o peso, o lugar onde ficava. No mesmo dia, Joaquim apareceu com sua lata maldita e despejou baratas em cima de mim. Eu fechei os olhos, calada, fingindo não sentir nada, mas a mente não estava mais presa, estava no balde. Um dia, Joaquim, um dia eu vou usar aquilo contra você. E quanto mais ele ria, mais a ideia ganhava força. Enquanto eu lavava a mandioca com mamãe, eu pensava no alumínio brilhando sobre o sol. Enquanto eu varria o terreiro, eu lembrava da boca larga do balde, cabendo coisa dentro. Enquanto eu fingia ser sombra, meu ódio crescia. Não contei pra ninguém, claro. Nem podia. Era o meu segredo contra o segredo dele. E, diferente do dele, o meu ia ser a arma que ia me libertar. Naquela noite, deitada, eu fechei os olhos e imaginei o barulho do balde sendo arrastado no chão. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sem chorar. Porque eu sabia, a vingança tinha começado a tomar forma. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. Eu aprendi a contar o tempo não pelo relógio, que a gente nem tinha, mas pelo barulho da botina do meu pai se afastando na estrada de terra, pelo som do portão batendo, pelo silêncio pesado que ficava na casa quando ele sumia. Era nesses momentos que a respiração encurtava, porque eu sabia, Joaquim estava só esperando. A casa parecia até respirar junto comigo. As paredes de barro rangiam, as telhas estalavam, e cada estalo era aviso de que a hora ruim se aproximava. Lourenço já tinha dado no pé, mamãe estava enterrada na lida, e eu, presa no quintal do destino, esperando a tempestade. Foi nesse clima que algo novo começou a nascer em mim. Não era só o medo que já me acompanhava feito sombra, era outra coisa, uma coisa quente, amarga, que eu nunca tinha sentido. O ódio. Sim, o ódio. E vou te contar. O ódio tem um gosto esquisito, amargo como café frio, mas forte, capaz de acordar até quem já desistiu de viver. Eu ainda fingia ser pedra, não tremia, não chorava, não dava a ele o prazer de ver. Mas, por dentro, minha cabeça era um redemoinho. Enquanto Joaquim ria com sua lata nojenta de baratas, eu fazia promessas silenciosas. Um dia você vai sentir. E acredita, essas promessas me davam forças. Quando ajudava a mamãe a lavar roupa no rio, minhas mãos ardiam de tanto esfregar sabão caseiro, mas minha mente estava em outro lugar. Eu olhava para as pedras grandes na beira da água e pensava, se eu tivesse uma dessas, será que acabava a risada dele? Quando ia buscar lenha, carregando galhos pesados, eu ensaiava. E se eu escondesse um, só para na hora certa usar? Mas aí vinha o medo cochichando. E se ele se vingar? E a raiva respondia, pior do que já é, não tem como ficar. Foi então que meus olhos começaram a se fixar num objeto que antes eu mal reparava, o balde. Um balde de alumínio velho, amassado, encostado atrás da cozinha. Alumínio grosso, resistente, marcado de tanto uso. Meu pai usava para dar água para os animais, às vezes para carregar milho. Para todo mundo, era só mais um traste do dia a dia. Para mim, virou sinal de esperança. Eu passava por ele e fingia não notar, mas por dentro já sabia. Um dia vai ser você. Eu imaginava o peso dele na minha mão, o som seco do alumínio sendo arrastado no chão de barro. Até o brilho dele ao sol parecia me chamar. E quanto mais Joaquim ria, mais eu me agarrava àquela imagem. Cada barata voadora que batia asa no meu rosto, cada percevejo fedendo na minha pele, cada larva escorregando pelo braço, era mais um tijolo na muralha da raiva.
No começo, os bichos eram só nojo, agora eram combustível. Quanto mais ele despejava, mais eu jurava que não ia morrer sombra. Eu guardava tudo calada. Nem mamãe, nem Lourenço, ninguém podia saber. Era meu segredo contra o segredo dele. E assim os dias iam passando, entre roupas lavadas, lenha buscada, silêncio engolido e um balde de alumínio, que pra mim já não era só balde, era promessa. Foi numa noite abafada, dessas em que até o vento parece preguiçoso, que a peça final do plano apareceu. Eu estava indo buscar água no pote, tropeçando quase no escuro, quando ouvi o barulho. Um arrastar rápido, seco. Meus olhos se acostumaram e eu vi. Um rato. Grande, gordo, os olhos brilhando feito brasinha no escuro. Se arrastava perto do paiol, fuçando o milho caído. Meu corpo gelou, mas minha mente se acendeu como nunca. Olhei para o balde encostado atrás da cozinha, depois para o rato. E pensei, firme, sem medo. É com ele que vou fazer. E naquela hora, eu soube que meu plano não era mais fantasia de menina desesperada. Era verdade, e a hora dele estava cada vez mais perto. Naquele dia, acordei com o coração estranho, como se dentro de mim tivesse uma caixa batendo contra as paredes do peito. Nem o canto do galo pareceu normal. O ar estava parado, abafado, daqueles que anunciam chuva, mas nem sinal de nuvem. Eu já sabia, sem precisar que ninguém dissesse. Ia ser um daqueles dias, o tipo de dia que deixa a marca. A manhã correu arrastada. Ajudei mamãe a descascar mandioca sentada no banquinho de madeira, ouvindo ela reclamar do calor e das contas que não fechavam nunca. Mas eu não estava ali de verdade. Minha cabeça estava ocupada demais, rodando sem parar. Eu não via a mandioca nem as mãos dela cheias de calos. Só via o balde encostado atrás da cozinha e sentia a lembrança do rato que tinha visto na noite anterior. A cena não saía da minha mente. O rato, gordo, os olhos brilhando no escuro, o balde amassado mas firme, e eu, finalmente com coragem. Meu pai saiu cedo, como de costume, para ajudar o tio na roça mais longe. Eu já sabia que só voltaria à noitinha, cansado, mal falando. E perto do fim da tarde, mamãe ajeitou o lenço na cabeça e disse que ia até a casa do tio levar uns mantimentos. Ela mal olhou para mim quando passou a mão no meu ombro, e eu só pensei, é agora. Quando ouvi o portão bater, meu corpo gelou e esquentou ao mesmo tempo. O silêncio que ficou na casa foi diferente, mais pesado. Até os passarinhos do quintal pareceram calar. O ar parecia me empurrar contra o chão. E então vieram os passos. Joaquim. Eu reconheceria aquele caminhar em qualquer canto do mundo. Passos firmes, lentos, arrastando a botina no chão de madeira. Cada rangido das tábuas me fazia prender o ar. Ele entrou na cozinha e eu já sabia o que ia encontrar. Aquele olhar de sempre, cheio de certeza, como se o mundo fosse dele. O sorriso de canto, que mais parecia uma navalha. Na mão, a corda, enrolada no braço como se fosse parte dele. Tá na hora do nosso joguinho, Josefa, disse, a voz mansa, quase doce. Mas eu sabia que doce nenhum existia ali. Era veneno. Eu respirei fundo. O coração batia tão alto que eu achava que ele podia ouvir. Minhas mãos suavam, mas estavam firmes. Eu tinha ensaiado isso tantas vezes na cabeça. Era agora ou nunca. Quando ele deu o primeiro passo em minha direção, antes que a corda tocasse minha pele, eu me abaixei. Meus dedos encontraram a pedra que eu já tinha deixado no quintal perto do batente, e num impulso que não parecia meu, acertei a cabeça dele. O som foi seco, abafado. Joaquim parou, os olhos arregalados, sem entender. A corda escorregou da mão dele e caiu no chão com um ruído áspero. Ele cambaleou, levou a mão à cabeça e tentou falar alguma coisa, mas só saiu um grunhido rouco. E então caiu de lado, o corpo pesado batendo contra a madeira. Meu corpo inteiro tremia, mas não era de medo, era de adrenalina. Aquele calor subiu pelo meu peito e me deixou quase tonta. Eu mal conseguia respirar, mas dentro de mim havia uma certeza que eu nunca tinha sentido. Eu não ia parar. Corri até atrás da cozinha, onde o balde de alumínio me esperava como um cúmplice. O velho balde, amassado de tanto uso, mas ainda resistente. Quando minhas mãos tocaram nele, senti o frio do metal contra a pele quente de suor. O peso parecia maior do que eu lembrava, mas não soltei, segurei firme. Voltei correndo até Joaquim, que já tentava se erguer, os olhos cheios de raiva e surpresa. Ele não ria mais, o deboche tinha sumido.
Pela primeira vez, eu vi medo no olhar dele, mas eu não hesitei. Corri até o paião. O rato ainda rondava, grande, gordo, farejando restos de milho. Usei um pano velho e, com um impulso que nem eu sabia que tinha, agarrei a criatura. O bicho se debatia, arranhava, roía o pano, mas eu não soltei. Meus dedos estavam duros, minha respiração curta, e cada arranhão era como se me empurrasse mais para frente. Enfiei o rato dentro do balde. O som das unhas arranhando o alumínio ecoou alto. Meu coração batia feito tambor, as mãos tremiam tanto que o balde quase escorregou, mas eu agarrei de novo. Era agora. Joaquim gemia, tentando se levantar, mas quando viu o balde na minha mão, seu rosto mudou. O olhar de segurança virou algo que eu nunca tinha visto: dúvida. E eu pensei, agora você vai aprender o que é sentir medo. Segurei o balde com força e empurrei contra o corpo dele. O metal frio encostou na pele dele, e o som do rato enlouquecido dentro me arrepiou até a alma. Meu coração parecia querer sair pela boca, minha cabeça girava, mas minha decisão estava firme como pedra. Eu sabia, a virada tinha começado. Eu nunca vou esquecer o peso daquele balde nas minhas mãos, nem o barulho que vinha de dentro dele. Era como se cada arranhão ecoasse direto na minha cabeça, acordando coisas que eu tinha enterrado à força. O rato se debatia enrouquecido, raspando as unhas contra o alumínio. O som era agudo, metálico, cortava o ar da cozinha e fazia meu coração bater mais rápido. Joaquim estava caído no chão, atordoado da pedrada, tentando se recompor. Quando me viu chegar com o balde, arregalou os olhos de um jeito que eu nunca tinha visto. Era medo. Pela primeira vez, medo. Ele tentou falar, mas a voz saiu falha, quase um sussurro. Josefa, o que você vai fazer? Eu não respondi. Nem precisava. O que eu tinha dentro de mim já falava por mim. Segurei o balde com firmeza, o alumínio frio contra a minha pele suada, e empurrei contra o corpo dele. Ele se debateu, mas eu me joguei com o peso inteiro para manter o balde firme. Arrastei nós dois até perto do fogão a lenha, que ainda tinha brasas vivas do café da tarde. O calor bateu no meu rosto, trazendo aquele cheiro de lenha queimada misturado à fumaça. Eu empurrei o balde mais para perto, sentindo o alumínio começar a esquentar. Primeiro devagar, depois mais rápido. O rato, sentindo o calor, enlouqueceu de vez. O barulho dentro do balde mudou. Já não eram arranhões simples, eram investidas desesperadas. O som do metal vibrava e eu podia sentir o bicho tentando rasgar qualquer fresta para escapar. As unhas dele raspavam como facas em prato fundo. Joaquim começou a gritar. Não aquele grito de autoridade que eu conhecia. Era um grito rouco, sufocado, misturado com desespero. Ele se debateu, tentava empurrar o balde, mas eu segurei com toda a força que meus braços finos conseguiam dar. A mão tremia, os dedos doíam, o calor já queimava a pele, mas eu não largava. Para, Josefa, pelo amor de Deus! Ele berrava, a voz quebrada. Mas eu não parei. Você queria que eu fosse forte, não era? Pois agora eu sou. Falei, sem reconhecer minha própria voz, que saiu firme, seca. O cheiro de alumínio quente começou a tomar conta do ar. Um cheiro áspero, misturado com a fumaça da lenha, que fazia minha garganta arranhar. O suor escorria pela minha testa, pingava nos olhos, mas eu não piscava. Dentro do balde, o som era cada vez mais frenético. Arranhões, batidas, raspadas, que faziam o alumínio vibrar. E cada vez que o rato se debatia, Joaquim gritava mais alto, se retorcendo, implorando. Eu só pensava, agora você sabe o que é se sentir sem saída. Segundos pareciam horas, minhas mãos ardiam, a pele queimava, o corpo cansava, mas a força vinha de outro lugar. Vinha de todos os anos de medo, de silêncio, de nojo engolido. Era como se cada barata que ele jogou em cima de mim, cada corda apertada, cada noite em claro, tivesse virado combustível para eu não soltar aquele balde. Ele choramingava, choramingava. Joaquim, o mesmo que ria do meu desespero, agora soluçava como criança. Aquele som me atravessava de um jeito estranho. Eu não sentia pena, sentia alívio. Era como se finalmente a balança tivesse virado. O calor aumentava e eu já quase não aguentava mais o metal queimando contra minhas mãos. Mas não larguei. Fechei os olhos por um instante e só ouvi.
Os arranhões, os gritos, o som seco das unhas no alumínio, a respiração desesperada dele misturada à minha e o cheiro pesado de fumaça. Foi só quando percebi que o rato não ia parar nunca, que a luta dele era infinita, que soltei. Não porque tive piedade, mas porque eu sabia que Joaquim já tinha aprendido. Ele caiu de lado, ofegante, o corpo molhado de suor, o olhar perdido. Eu larguei o balde no chão com as mãos ardendo, vermelhas, tremendo. Ele não disse nada de imediato. Só respirava como quem tinha corrido uma vida inteira. E eu, pela primeira vez, fiquei de pé diante dele, firme, sem baixar os olhos. Naquele instante, eu soube, a Josefa que ele conhecia não existia mais. Quando finalmente tirei o balde, minhas mãos ainda queimavam. O alumínio tinha deixado a pele vermelha, tremendo, como se o calor tivesse entrado pelos poros e grudado nos ossos. O cheiro de metal aquecido misturado à fumaça da lenha ficou preso no ar, pesado, difícil de respirar. Eu soltei o balde no chão e o barulho seco ecoou pela cozinha. Joaquim caiu de lado, suado, arfando, os olhos arregalados. O rosto dele não parecia mais o mesmo. Não havia sinal do riso de deboche que sempre me acompanhou. Ele estava pequeno, encolhido, como se tivesse perdido todo aquele poder que carregava nos ombros. Ele tossiu, tentou falar, a voz falhou. Só depois de alguns segundos saiu, rouca, fraca. Eu nunca mais, Josefa, eu nunca mais encosto em você. Eu fiquei de pé, firme, olhando de cima. Meu corpo inteiro tremia, mas não era de medo. Era de uma força estranha, nova, que parecia não vir só de mim, mas de todas as vezes em que eu tinha sido calada, presa, humilhada. Jura? Falei, sem pestanejar. Ele me olhou, surpreso. Eu juro, mas não foi o bastante. Jura olhando nos meus olhos. Minha voz saiu seca, cortante. Devagar, ele ergueu o rosto. O suor escorria, os olhos estavam vermelhos, e por um instante eu achei que ele fosse chorar. Eu juro, Josefa, nunca mais, disse sem força. Por um momento, o silêncio tomou a cozinha. Eu ainda ouvia meu coração batendo, forte, junto do barulho do rato que tinha escapado correndo pelo canto, ainda perturbando o ar. Aquele silêncio parecia dizer, acabou. Mas eu sabia que não tinha acabado, não ainda. Quando a respiração dele começou a acalmar, algo no olhar dele mudou. O medo ainda estava ali, mas junto dele, o veneno de sempre. Eu vi a sombra voltar, devagar, como cobra que se enrola pronta para dar o bote. Ele se apoiou na parede, devagar, e a voz saiu mais firme, mesmo ainda rouca. Se você contar para alguém, ou se tentar fugir, eu mato você. Pausou, e os olhos dele queimaram os meus. Mato você e mato nossos pais também. As palavras caíram em mim como pedra. O coração, que ainda batia acelerado, pareceu parar. O ar ficou grosso, difícil de puxar. Fiquei olhando, firme, mas por dentro um frio se espalhou pelas veias. Não chorei, não gritei, só senti uma certeza gelada crescer dentro de mim. Não havia mais futuro naquela casa. Não tinha como dividir o mesmo teto com aquele monstro, sabendo que a qualquer momento ele podia cumprir a promessa. Pensei em mamãe, sempre de cabeça baixa, lavando roupa até a mão rachar, fingindo não ver. Pensei em Lourenço, que vivia fora, fingindo não notar nada. Pensei em papai, duro como pedra, que nunca perguntava nada. Nenhum deles podia me salvar. Nenhum deles ia me salvar. E mesmo que acreditassem, Joaquim tinha deixado claro, todos pagariam. Naquele instante, eu entendi que a escolha não era entre falar ou calar, era entre viver ou morrer calada. Deitei naquela noite sem fechar os olhos. A esteira de palha arranhava a pele, mas o que doía era a decisão que eu já tinha tomado. Ouvia cada rangido da casa, cada estalo da madeira, como se fosse o último aviso. E pela primeira vez, o medo não me paralisava, ele me empurrava. Eu sabia, eu não podia mais dormir sob o mesmo teto que Joaquim. Eu sabia que aquela seria minha última noite naquela casa. Não tinha mais volta. O que Joaquim disse ficou martelando na minha cabeça. Mato você e mato nossos pais. Essas palavras não saíam do ouvido, mesmo quando eu tentava me convencer a descansar. Mas descansar? Quem consegue deitar tranquila depois de ouvir uma promessa dessas? Esperei todos dormirem.
Mamãe, cansada, apagou rápido. Papai ainda não tinha voltado, como sempre. Lourenço nem sei nem se tinha voltado para casa, de tão sumido que vivia. Só Joaquim estava acordado. Eu sabia, eu sentia. O silêncio dele era mais barulhento que qualquer grito. Então, com o coração disparado e as mãos frias, comecei a juntar minhas coisas. Não era muita coisa, porque muito eu também não tinha. Peguei um pedaço de pão duro escondido no canto da cozinha. Enrolei num pano velho, junto com uma muda de roupa que eu tinha escondido dias antes, só esperando esse momento. O pano estava gasto, mas me pareceu mais valioso que ouro. Eu sabia que qualquer barulho podia me entregar, então cada passo, cada gesto era medido. Olhei pela última vez para aquele quarto pequeno onde eu dormia. A esteira de palha, o banquinho, o canto escuro onde Joaquim tantas vezes me acuou. Quis sentir algum carinho, alguma saudade antecipada, mas não veio nada. Só um vazio. Só vontade de sair e nunca mais voltar. Saí de mansinho, os pés descalços tocando o chão frio de barro batido. A porta rangeu um pouco e meu coração parou. Fiquei imóvel, sem respirar, até o silêncio voltar a reinar. Então, empurrei devagar e saí para o quintal. A lua era a única luz. O terreiro parecia maior do que nunca. E cada sombra parecia me espiar. A estrada de terra se estendia na frente, como um caminho sem fim. Eu não sabia para onde ia. Não tinha destino, não tinha mapa, não tinha ninguém esperando. Mas uma coisa eu sabia: eu não podia ficar. Comecei a caminhar. O chão de terra seca machucava os pés, mas eu nem sentia direito. A adrenalina ainda me carregava. O vento da madrugada soprava fraco, trazendo cheiro de mato e de poeira, e eu respirava fundo, tentando acreditar que era real. Cada passo era um adeus silencioso. No começo, parecia liberdade, um alívio estranho, quase doce. Não ouvir mais os passos de Joaquim no corredor, não sentir mais o ranger da corda, não imaginar a lata de baratas escondida. A estrada, mesmo escura, me parecia mais segura que qualquer canto daquela casa. Mas logo o medo veio junto. A escuridão não perdoava. Qualquer barulho no mato me fazia gelar. O pio de uma coruja, o estalo de um galho seco, tudo parecia ameaça. Eu apertava o pano contra o peito como se fosse escudo. Não sabia se tinha força para aguentar, mas eu seguia, porque voltar não era opção. E foi andando, com o corpo cansado e o coração disparado, que entendi. O mais pesado não era o pão no pano, nem a roupa enrolada, nem a estrada de terra sem fim. O mais pesado era o segredo, o peso de tudo que eu tinha vivido naquela casa. Um peso invisível, mas que esmagava mais do que qualquer carga. A madrugada parecia eterna. Eu já não sabia se chorava de medo ou de alívio. Só sabia que cada passo me afastava de Joaquim e de tudo que ele me fez carregar. E mesmo sem saber o que me esperava, eu caminhava, porque continuar era a única escolha. Quando o primeiro risco de luva apareceu no horizonte, senti as pernas quase cederem. O amanhecer trouxe um silêncio diferente. Não era o silêncio pesado da casa, era um silêncio de começo. Sentei no barranco da estrada, abracei o pano com o pão e a roupa e deixei o ar entrar fundo. Eu tinha sobrevivido, mas sabia, a história ainda não tinha acabado. O resto eu ia contar só mais tarde. Quando deixei aquela casa para trás, eu não tinha nada além do pano amarrado com o pão duro e a muda de roupa. O mundo parecia grande demais para uma menina pequena, mas eu sabia, se eu voltasse, não sobraria nada de mim. Então continuei andando pela estrada de terra, mesmo sem saber onde ia parar. Foram dias difíceis. Dormi encostada em cerca, debaixo de árvore, acordando com qualquer barulho. O medo ainda me perseguia, mesmo longe de Joaquim. Eu sonhava que ele aparecia atrás de mim, com a corda na mão, e acordava suada, com o coração disparado. Mas cada manhã, quando abria os olhos e via que não estava naquela casa, eu respirava fundo e dizia: "Tô viva, mais um dia". Foi numa dessas caminhadas que conheci Manuel, trabalhador de roça, homem simples, uns anos mais velho que eu. Me encontrou sentada na beira da estrada, cansada, com fome, e perguntou meu nome. Na hora, travei. A garganta não deixava sair som. O medo de confiar em qualquer homem ainda me amarrava por dentro. Ele insistiu pouco, mas me ofereceu água. Eu bebi devagar, sem tirar os olhos dele. "Não precisa ter medo", disse, e eu quase ri por dentro. Medo? O medo era o que eu mais sabia ter.
Nos dias seguintes, Manuel apareceu de novo. Levava um pedaço de farinha, um punhado de feijão, às vezes até um pouco de carne seca. Eu aceitava calada, sempre desconfiada. Mas percebi que ele nunca tentou me tocar, nunca levantou a voz, nunca riu da minha cara. Só sentava perto, contava da vida dele, falava da roça. A confiança, que eu achava impossível, foi brotando aos poucos, como plantinha que nasce mesmo em terra seca. Um dia, ele disse que trabalhava numa fazenda ali perto e que podia me ajudar a conseguir serviço também. Eu pensei 1000 vezes antes de aceitar. A lembrança de Joaquim me dizia que todo homem era igual, mas a fome e o cansaço pesavam mais. Então fui. Comecei a trabalhar na cozinha da fazenda, lavando panelas, ajudando no fogão a lenha, descascando mandioca. Era serviço pesado, mas eu preferia 1000 vezes que minhas mãos rachassem no sabão do que sentir de novo as cordas de Joaquim. E Manuel sempre passava por perto, perguntando se eu precisava de alguma coisa, deixando claro que estava ali. Aos poucos, eu comecei a acreditar. Os meses viraram anos. Manuel se aproximou devagar, sem pressa. Um dia, me perguntou se eu queria ser companheira dele. Meu coração disparou. O medo veio primeiro, como sempre. Mas ao olhar nos olhos dele, eu não vi o brilho venenoso que tanto conhecia. Vi calma. E pela primeira vez, eu quis acreditar que podia ser diferente. Casei com ele sem festa, sem vestido branco, só com a coragem que me restava. E foi ali que comecei a entender que a vida podia ser outra coisa além de medo. Não que o passado tivesse sumido, não sumiu, mas Manuel nunca me obrigou a esquecer e também nunca me deixou sozinha. Trabalhamos lado a lado. Eu na cozinha, depois na horta, cuidando das galinhas. Ele na lavoura, enfrentando o sol e a enxada. A casa era simples, de barro batido e telha, mas era minha. E dentro dela, pela primeira vez, eu dormia sem acordar com o ranger da corda ou com um barulho de unhas arranhando alumínio. O trauma ainda vivia comigo. Tinha noite que eu acordava assustada, jurando ouvir passos. Manuel só me cobria de novo e dizia baixinho: "Tô aqui." E isso bastava para eu respirar fundo e voltar a fechar os olhos. Fizemos nossa vida sem luxo, mas com dignidade. Trabalhei duro, economizei cada tostão, plantei, colhi e vendi. E quando olhava para trás, sabia que se tivesse ficado naquela casa, Joaquim teria acabado comigo. Não voltei, nunca mais. Nem para ver mamãe, nem para ver papai, nem para saber de Lourenço. Levei comigo só a lembrança amarga e a certeza de que eu tinha sobrevivido. E mesmo carregando o segredo, mesmo guardando em silêncio a história que nunca contei para ninguém, consegui construir um caminho. Não era perfeito, mas era meu. E foi assim que descobri: fugir não foi covardia, foi a única coragem que eu tive. Tenho 88 anos hoje e digo sem medo, não esperava chegar até aqui. Cada manhã que acordo já é lucro. Quando olho no espelho e vejo essa pele enrugada, esses olhos fundos, essa boca murcha, eu penso: quem diria, Josefa, você sobreviveu. Sobreviveu a coisas que ninguém imagina. Muita gente do vilarejo me conhece só como a velha Josefa, viúva, que vive nessa casinha simples de telha e barro batido. Mas o que não sabem é que por trás dessas rugas carrego a sombra daquela menina que caminhou sozinha pela estrada de terra, sem rumo, com o coração disparado, fugindo de um inferno que ninguém nunca soube. Minha vida com Manuel foi meu respiro. Quando ele apareceu naquela estrada, eu estava mais quebrada do que milho depois de passar no pilão. Ele me deu água quando eu só tinha sede, me deu pão quando eu só tinha fome, mas acima de tudo, me deu tempo. Nunca me apressou, nunca me cobrou. Ficava ali falando da roça, do tempo, das colheitas. E eu, calada, aprendendo a confiar de novo. A confiança não veio de uma vez. Foi como plantar feijão. Primeiro joga a semente, depois espera, rega e só muito tempo depois vê o verde brotar. Casei com ele sem vestido branco, sem festa, sem padre. Só nós dois e uma promessa de que eu não ia mais viver com medo. Manuel nunca quis saber detalhes do meu passado. Talvez soubesse de olhar no meu olho que tinha coisa demais entalada ali. Ele só respeitou. E respeitar, meu filho, vale mais do que amar, porque amor sem respeito vira prisão. Nos primeiros anos de casada, ainda acordava de madrugada, suada, jurando ouvir passos pelo corredor. Manuel só se virava e dizia baixinho: "Tô aqui."
E essa frase simples era como uma muralha contra os fantasmas. Com o tempo, os sonhos ruins foram ficando menos frequentes, mas nunca desapareceram de vez. Até hoje, se uma tábua range mais forte, sinto o coração acelerar. Trabalhei duro, na cozinha, nas lavouras, cuidando das galinhas, vendendo verdura na feira. Meu corpo foi se curvando com os anos, mas nunca parei. Cada moeda que eu ganhava era um pedaço de liberdade comprado. Eu pensava, essa Josefa de hoje não deve nada a ninguém. Tive filhos, e jurei que nenhum deles ia crescer com medo de botina arrastando no corredor. Criei eles com dureza, é verdade, mas com proteção. Nunca deixei que dormissem achando que estavam sozinhos. E quando algum me perguntava por que eu era tão preocupada, eu só respondia, porque eu sei o que é viver no escuro. Nunca contei a verdade. Como contar? Como colocar na boca em palavras o que me aconteceu sem que o mundo inteiro me olhasse como coitada? Preferi engolir sozinha. Manuel se foi antes de mim. Morreu de doença de pulmão, depois de uma vida inteira respirando poeira da roça. O dia que enterrei ele foi o dia que o chão mais me faltou, porque apesar de tudo, era ele que segurava minha mão nas noites em que os fantasmas batiam mais forte. Depois que ele se foi, a casa ficou mais silenciosa do que nunca. E vou te dizer, o silêncio pode ser mais cruel que barulho. Nunca mais voltei para aquela casa onde cresci. Nem quis saber de Joaquim. Não sei se tá vivo, se morreu, se virou sombra em algum canto. Para mim, morreu no dia em que eu peguei a estrada de madrugada. Não procurei mamãe, nem papai, nem Lourenço. Não porque não doía, mas porque eu sabia que se eu voltasse, Joaquim ainda estaria lá, de um jeito ou de outro. E mesmo agora, tão velha, ainda sinto ele às vezes. Não de corpo, mas de lembrança. Um estalo mais forte na madeira e eu volto a ter 11, 12 anos, presa naquela corda, ouvindo o barulho seco das baratas voando. A gente pode sair da casa, mas a casa nunca sai da gente. Só que aprendi a conviver. Fiz da minha vida uma prova de que ele não me venceu. Sim, eu carreguei cicatrizes invisíveis, noites mal dormidas, memórias que me queimam até hoje. Mas também carreguei a força de ter sobrevivido. Quando olho para trás, vejo uma menina fugindo com um pano e um pão. Depois, vejo uma mulher que plantou, colheu, criou filhos, enterrou marido e ainda está aqui, contando história. Isso, para mim, é vitória. Não vitória bonita de novela, não. Vitória de gente calejada, que sabe que ganhar, às vezes, é só não ter perdido tudo. E hoje, sentada nessa cadeira que range, digo em voz alta o que nunca disse. Eu sobrevivi. E se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que sobreviver não é pouco. É muito, é tudo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.